Agradeço a Deus pela vida e agradeço a vocês, amigos e amigas, que têm assistido os meus vídeos aqui em meu canal do YouTube e também em minha página do Facebook. Peço àqueles que ainda não se inscreveram que possam fazer isso, se quiserem, se puderem. Hoje nós vamos falar sobre a convivência durante a pandemia. A vida social é uma lei da natureza, a que o homem não pode se esquivar, sem prejudicar-se, pois é por meio do relacionamento entre os seus semelhantes que ele desenvolve as suas potencialidades. Deus lhe deu a fala e outras faculdades necessárias para que, através da vida em sociedade, pudesse evoluir. A sociabilidade, ela é instintiva e obedece a um imperativo categórico da lei do progresso, que rege a humanidade. Um dos livros da literatura espírita nos fala o seguinte, que em seus sábios desígnios, Deus não nos fez perfeitos, mas fez-nos perfectíveis, para atingirmos a perfeição a que estamos destinados. Todos precisamos uns dos outros. Estamos vivendo a pandemia. Pede-se que as pessoas não se aglomerem. Como vamos falar, então, em convivência? Ora, nós convivemos com os nossos familiares, com os nossos amigos. Mas é necessário que nós convivamos uns com os outros também, tomando os cuidados necessários durante a pandemia, que é o uso da máscara, não aproximar-se demais, lavar sempre as mãos. Mas nós precisamos uns dos outros. E nessa convivência, a gente vai aprender também a respeitar as leis. Coisa que nós vemos muitos irmãos nossos desrespeitando assim de forma assintosa, fazendo festas clandestinas, onde se reúnem grupos de 100, 200 pessoas às vezes, e que depois voltam para casa, muitas vezes com o vírus em si mesmo, que não desenvolveu o vírus, mas pode passar para um familiar, para um amigo, um colega de trabalho. Daí, então, a necessidade de, mais uma vez, falarmos do aprendizado necessário na convivência, mesmo vivendo uma situação de afastamento. Não há como desenvolver nossas faculdades intelectuais e morais senão no convívio social. Nessa permuta constante de afeições, conhecimentos e experiências, sem a qual o nosso espírito seria embrutecido e ficaria enfraquecido. Por isso é que precisamos uns dos outros. Fomos feitos para viver em sociedade, não em separados. Mas é necessário que nós respeitemos a lei, principalmente vivendo uma situação pandêmica, como essa de agora, que para nós espíritos encarnados nesse momento é uma novidade. Podemos ter vivido situações assim em reencarnações anteriores, mas nós não nos lembramos. Mas é certo que a gente tenha vivido. Somente de forma gradual, através do trabalho e do progresso, é que nós iremos adquirir autossuficiência, estando por consequência dependente dos semelhantes. Então eu preciso do outro e o outro precisa de mim. Então se eu respeito a lei, mas o outro não respeita, fica difícil realmente nós termos uma sociedade em equilíbrio. Esses dias mesmo, fui até a padaria próxima aqui da minha casa, de máscara, naturalmente, e encontrei na porta da padaria um casal de jovens, com um filhinho no colo. Ambos estavam sem máscara, estavam na porta, exatamente porque não é permitido entrar no estabelecimento sem a máscara. Então esperaram que as pessoas fossem atendidas para depois o dono do estabelecimento fosse lá fora atendê-los. Mas eles estavam desobedecendo a lei, porque saíram da sua casa, não sei onde moram, mas sem a máscara. Isso é não saber conviver. Não é possível que a pessoa não saiba da necessidade do uso da máscara. Daí, então, a necessidade de convivermos para que a gente aprenda uns com os outros.
Pode ser que o casal tenha olhado para mim, falado assim, nossa, esse senhor está usando máscara. Por que será que nós não estamos? Ou nem me enxergaram. Aliás, a dona do estabelecimento também estava de máscara. As faculdades humanas não estão desenvolvidas no mesmo grau. E em decorrência disso, há necessidade de viverem uns pelos outros e para os outros, tendo como ponto convergente o bem comum. Por isso, a convivência, nesse momento pandêmico, ele é extremamente importante que nós todos tomemos cuidados. A vivência cristã se caracteriza pelo clima de convivência social, em regime de fraternidade, no qual todos se ajudam e se socorrem, diminuindo, resolvendo dificuldades e consertando problemas. Viver o Cristo é também conviver com o próximo, aceitando-o, conforme suas imperfeições, sem constituir-lhe fiscal. Eu não disse nada para o jovem casal. Poderia ter dito, nossa, mas vocês estão sem máscara? Vocês não veem o noticiário? Não sabem que não pode sair de máscara? Não. Não disse nenhuma palavra, absolutamente nenhuma, porque eu não sou fiscal deles. Eu tenho que aprender a respeitá-los. Se eles acharam que deviam sair assim, é um problema deles. O espírito André Luiz, no espetacular livro Sinal Verde, nos pede para refletir que as outras pessoas são diferentes e por isso mesmo guardam maneiras próprias de agir. Daí um usa a máscara e o outro não. Um sente a necessidade, o outro não sente a necessidade. Ah, usar máscara é muito chato. É chato sim, não tem dúvida nenhuma. Mas quantas classes trabalhistas trabalham de máscara o tempo todo? E sempre foi assim? É questão da gente refletir. Acho que nós não tínhamos parado para pensar nisso ainda, não é mesmo? Mas toda vez que a gente ia num dentista, antes da pandemia, o dentista estava sempre de máscara. Quando nós íamos fazer um procedimento médico, os médicos, os enfermeiros, todos estavam usando máscara. E provavelmente eles também sentem que aquela é uma situação chata, usar a máscara. O bom é ficar sem a máscara, mas é uma necessidade de agora. Então, cada um guarda a maneira própria de agir. É necessário que a gente respeite isso. É preciso que a gente esclareça a base de entendimento fraterno sem polemizar. O André Luiz diz, você pode claramente discordar sem ofender, desde que fale apreciando os direitos do opositor. Afaste as palavras agressivas do seu vocabulário. Hoje nós vemos, por exemplo, na internet, nas redes sociais, como que as pessoas se agridem. Como agridem, por exemplo, os membros dos governos municipais, estaduais e federal também. E agridem uns aos outros. Até em grupos ditos espíritas, a gente vê a pessoa fazendo chacota com a outra, porque fez uma pergunta que ela achou uma pergunta desnecessária. Então criticou. Ora, se eu pergunto uma coisa, é porque eu não sei aquela coisa e gostaria de saber. E se o outro sabe aquilo há muito tempo já, que ele me esclareça e não que faça chacota de mim. Mas a convivência é realmente uma dificuldade muito grande que nós temos na nossa vida, mas que nós vamos certamente acabar aprendendo a fazer isso. Existem pessoas que vivem mal-humoradas, são implicantes com tudo e com todos. A mínima contradição as faz perder o equilíbrio, ficam bravas. Para com essas pessoas, nada melhor do que uma boa dose de paciência, de calma. Existem outras pessoas que são arrogantes, sabem de tudo, são sempre melhores. Estas nos exigem humildade. É o caso que eu falei agora da rede social. A pessoa não sabia, por isso ela perguntou. A pessoa que a agrediu com palavras devia ser humilde,
e entender que ela perguntou porque ela não sabia. Apenas isso. Cada pessoa que encontramos em nosso caminho é um novo desafio. Porém, se os que cruzam nossas vidas nos desafiam, também nos oferecem a oportunidade de aprendizado. O exercício das virtudes que a convivência, principalmente em momentos difíceis como esse, exige muito de nós. Mas nós só estamos vivendo esse momento, e estamos encarnados nesse momento, em virtude de Deus achar que nós tínhamos condições para estarmos aqui, senão não estaríamos. O importante é perceber que cada um que se aproxima de nós apresenta o convite da vida para o bom relacionamento, para a convivência saudável. Dessa forma, cada virtude que conquistamos em nossa intimidade vai ampliando também a nossa capacidade de amar, porque o amor é feito de pequenas virtudes. E conforme nos ensinou Jesus, o amor deve ser a meta maior da nossa existência. Então, amigos e amigas, a convivência durante a pandemia está exigindo de nós um esforço muito maior. Mas são exatamente em momentos como esses, de grande dificuldade, que nós podemos dar o testemunho da nossa mudança, do nosso crescimento, da nossa evolução. Aprendamos a conviver, aprendamos a respeitar os outros. Pensemos nisso. Muito obrigado mais uma vez pela sua atenção. Fiquem bem, fiquem em paz.